Né? Mais uma palestra e passe. Lembrando que agora no mês de outubro nós teremos a Semana Espírita e vai ter um dia aqui na nossa casa, dia 24/10. Nós vamos receber aqui Elizabeth Lacerda, que é essa voz maravilhosa que a gente sempre ouve aqui à tarde tocar, né, na preparação dos nossos trabalhos. Ela vai estar aqui na nossa casa, abrilhantando aí a Semana Espírita. Né? Estão todos convidados. Aí semana que vem eu vou falar as datas certinhas, os locais que vai ter os palestrantes, porque cada semana é em uma casa espírita, né? Que tem as palestras. Tá? Lembrando a vocês que nós temos o curso das obras de André Luiz, que acontece toda quinta-feira, das 20 às 21h30. A entrada é pela Escola Ordem e Progresso. Se tiver em casa quinta-feira, sem fazer nada, vamos alimentar a nossa alma, né? Com o estudo da doutrina espírita. Porque eu falo que a gente gasta muito tempo com o corpo e com a alma que é imortal, que é eterna, né? A gente, às vezes, nem 1 hora por dia a gente dá para ela. A gente mal, às vezes, faz uma oração, faz uma prece agradecendo a nossa existência aqui na Terra, a oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Porque nós sabemos que está cada vez mais difícil reencarnar. Vejam quantas famílias não querem filhos. Está mais fácil você vir como cachorro do que como gente. Né? As pessoas às vezes pegam 3, 4, 5 cachorros, mas não quer uma criança. Né? Não é uma crítica, é uma observação. Tá? Então, nós temos que valorizar muito a nossa reencarnação aqui na Terra. Valorizar muito esse nosso corpo que nos dá a oportunidade de trabalharmos, né? De evoluirmos. Mas precisamos também do conhecimento. E o conhecimento é necessário para a nossa evolução moral, espiritual. Né? Nosso palestrante hoje é o nosso irmão Dárcio, do Cabete, que vai nos honrar com a sua mensagem na tarde de hoje. Né? Eu vou ler uma mensagem para nós, do nosso livro do De Luca, mensagem de número 70. O corpo sem atividade enfraquece, a mente sem treino não se expande, e a alma sem trabalho não cresce. Muitos problemas da nossa vida surgem da alma enfraquecida por falta de atividade. Assim como o corpo se desenvolve com exercícios físicos, o espírito também precisa se exercitar em seu aspecto transcendental. O homem se preocupa com os tesouros da terra, todos passageiros, mas não cuida dos tesouros espirituais, que são os tesouros eternos e de benefícios duradouros. Por isso há tanta depressão, tanta queixa de vazio existencial nos consultórios psiquiátricos. Sobretudo de pessoas que não têm maiores problemas materiais pendentes. Como o trabalho de amor ao próximo poderia curar essas almas enfraquecidas. Então vem de encontro ao que a gente acabou de falar aqui, né? Para a gente perceber que não existe acaso. Né? Está tudo interligado. Não é verdade? Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vê a posição para ele. Bom.
Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos buscar na tarde de hoje trazer umas reflexões muito importantes, onde o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é uma das páginas mais importantes, é uma das lições mais importantes que nós temos, porque vem de encontro ao que todos nós passamos. Eles vêm nos mostrar a dor. E quem de nós neste mundo não passa pela dor? Seja rico, pobre, ilustre, ignorante, todos nós temos o nosso quinhão de dor e sofrimento. E este capítulo do Evangelho, ele vem nos trazer uma colocação muito importante, porque ele vem nos mostrar o porquê nós sofremos. E dentro deste porquê sofremos, como devemos melhor agir perante as dificuldades que nos alcançam. Jesus já dizia, no mundo só tereis aflições. E é verdade. As aflições são as dores, são as dificuldades. E nós percebemos hoje, quando ele diz, bem-aventurados os que sofrem, será que basta sofrer para ser um bem-aventurado? Não. Na realidade, é necessário que dentro do sofrimento seja feito dentro de um clima de resignação, de aceitação daquilo que te alcança, e não na revolta, não na rebeldia, não no inconformismo. Então, nestes processos que passa o nosso planeta de transição planetária, a dor tem sido uma constante. Nós temos visto vários jovens já no caminho do suicídio. Nós temos visto muitas pessoas passando por vários tipos de enfermidades, aflições. O Brasil é o primeiro país do mundo, pela Organização Mundial de Saúde, a usar medicamentos contra a depressão, síndrome do pânico. O Brasil é o primeiro também, é o país que mais se consome remédios para dormir. E tem pessoas que não se habituaram tanto que não dormem sem o remédio. E tem se observado nas faixas etárias um pouco mais avançadas os processos de suicídio também. Porque está sendo gerado nas pessoas o quê? Uma falta de perspectiva. Nós fomos muito mal preparados para as ocorrências da vida. Nos foi ensinado de há muito que o nosso corpo é apenas 1 trilhão de células. Só isso. Então, se nós nascemos, depois morremos, qual é a finalidade da vida? Qual é o objetivo? Nascer, sofrer ou não, morrer e acabou. Então, há uma compreensão maior quando nós entendemos que a continuidade da vida, ela existe, então tudo toma sentido. Tudo torna real e verdadeiro. Nós, pelas lições do Evangelho, pelas lições que Jesus trazia, já nos mostrava que nenhum de nós morre. Você não morre. Aquele ente querido, os seus entes queridos também não morrem. Mas
as pessoas nas quais você tem pendências a resgatar também não morrem. E a chance de reencontrá-los numa vida futura é muito grande. Então nós pensamos, por que a dor? Por que Deus permite o nosso sofrimento? Não é que Deus permite o nosso sofrimento. A dor tem uma função importante na nossa vida. A dor, ela é educadora. A dor é terapêutica. A dor, por vezes, é remédio. Porque se ela não fosse importante, será que Deus ia manter a dor por mero capricho? Por nos querer apenas ver sofrer? Um Deus que é Pai, que é misericórdia? Então, se Deus permite a dor no mundo, é que ela tem uma função importante. É que no campo da matéria, nós nem sempre percebemos a sua importância. Mas só vamos perceber depois, na vida espiritual. Um pouco mais na frente, que aquela dor que você passou aqui, que você não aceitou, mas quando você está no mundo espiritual, você vai perceber que aquela dor foi uma bênção. Que aquela dor te fez andar. Que aquela dor te impulsionou para frente. Que aquela dor foi aquilo que curou o teu espírito e te libertou de muitas mazelas espirituais. Muitas das nossas dores são frutos das nossas irresponsabilidades, dos nossos abusos, dos nossos desafios perante muitas coisas. Às vezes nós mesmos, através de vícios, abusos, irresponsabilidades, acabamos gerando uma dor para nós. Então somos nós que atraímos muitas vezes, embora essas dores, elas também terão a condição de nos educar para não fazer mais aquilo que nós fizemos de errado. Mas entre tantas as dores que nos alcançam, nós vamos falar um pouquinho daquelas dores em que nada nós poderíamos prever. Aquelas dores que nascem em nós sem que fizemos algo de errado, sem que não caminhamos de uma forma desajustada, desequilibrada, mas é aquela dor que te alcança, que você menos espera. Às vezes é a enfermidade que vem te acompanhar, onde nenhum prognóstico havia de uma doença, a dor de uma desilusão, a dor de uma perda de um emprego, a dor de um abandono de um ente querido. E principalmente uma das dores que mais nos afetam são as dores da perda dos nossos entes queridos, né? No retorno à vida espiritual. Então são coisas que não estavam no nosso alcance de resolver. Mas são dores que nos chegam. Então o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, o que eles são? Jesus já falava, eu vos deixarei o Consolador prometido, que virá relembrar tudo o que eu disse, o que eu não pude disse porque as pessoas não estavam preparadas. Então aquilo que Jesus nos ensinou quando ele esteve aqui, materializa-se com Kardec na codificação da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o Evangelho, será que o Evangelho vai nos tirar a dor? Porque às vezes nós passamos pelos sofrimentos e muitos correm o quê? Para a casa espírita. Por vários tratamentos que tem, por vários auxílios. Mas será que a casa espírita, o Evangelho, vai nos tirar a dor? Não. Não vai nos tirar a dor. Porque muitas vezes, como eu disse, aquela dor é importante para nós. Aquela dor está sendo uma educadora para as nossas necessidades.
Então o Evangelho não vai tirar as nossas dores. Então o Evangelho, o que ele vem fazer conosco? O que ele tira? Ele tira o desespero. Ele nos afasta do desespero, porque mostrando os porquês das coisas, de como nós passamos e o que nós temos que fazer, pela voz do plano espiritual, ele nos tira o desespero e nos dá um norte, nos dá um caminho de como agirmos na nossa vida. E tirar o desespero já é uma grande coisa, porque a pessoa em desespero, ela pode fazer inúmeras coisas de grande prejuízo, né? Porque Jesus já dizia: bem-aventurados os que sofrem, vinde a mim os que sofrem, e eu vos aliviarei. Porque Jesus, com toda a sua condição espiritual, ele não diz: venha a mim os que sofrem, eu os curarei. Ele nunca prometeu cura. Ele prometeu alívio. Porque, como eu disse, a dor ainda, embora pela nossa visão ótica ruim, a dor tem uma função benfeitora. Então, por isso que Jesus dizia: eu vos aliviarei. Então, nós temos as dores maiores nestas perdas de entes queridos, e às vezes nossas posturas aqui, perante estas perdas, quantos desajustes, quantas preocupações, quantas aflições você leva àquele que já partiu. Porque nós temos que entender uma coisa: o amor que houve aqui no mundo material não se dissolve apenas com a perda do corpo físico. Os laços de amor continuam. Os sentimentos continuam. Então, quando você se desespera, se aflige, se revolta pelaquela ente querido que voltou ao mundo espiritual, você está trazendo um grande prejuízo para ele, porque ele está sentindo tudo aquilo. E ele começa a girar um processo de autoculpa. Olha, aquele parente meu está assim porque eu desencarnei. Então ele começa a se culpar porque ele desencarnou. E às vezes precisa de socorro e de auxílio. Então, perante essas dores, o Evangelho nos traz uma colocação, nos traz uma linha de conduta. Eu vou trazer um caso, caso que houve, um caso real, tudo isso com Chico Xavier, que num determinada época lá em Uberaba, tinha sido feito um almoço em homenagem ao Chico Xavier. Um almoço. E tinham sido convidadas várias pessoas, confrades da área da doutrina espírita. Várias pessoas foram convidadas, este almoço que seria oferecido ao Chico. E havia uma lista de convidados. E na porta, fazendo o controle daquilo, estava um dos médiuns que foi preparado pelo Chico, Orlando Noronha, que anda fazendo psicografias pelo Brasil. Ele estava na porta. Então as pessoas chegavam, ele conferia na lista e punha lá para dentro. E aí chegou um momento que aparece uma senhora estampando um profundo desespero na sua face. Um abatimento, uma tristeza. Ela mal conseguia parar em pé. Trazia um sofrimento assim muito grande. E ela chegou para o Orlando e falou: eu quero falar com o Chico Xavier. Ela não conhecia o Chico pessoalmente. Só o conhecia dos seus trabalhos. E o Chico também não a conhecia. Ela falou: quero falar com o Chico Xavier. E o Orlando lhe disse: olha, minha senhora, nós estamos num almoço aqui íntimo, familiar.
por favor, volte à noitinha, que teremos os trabalhos aqui na Casa Espírita. O Chico vai estar presente e a senhora conversa com ele. Ela falou, moço, o senhor não me entendeu. Eu quero falar com Chico Xavier agora. Senão, eu vou me suicidar. Ela abriu a bolsa e tirou 2 pacotes de chumbinho. Ela falou, porque eu perdi meu filho, eu perdi toda a esperança na vida, não tenho mais nada aqui nessa vida, eu sofro, estou num desespero muito grande, não consigo suportar, eu acredito e que me faz sofrer, que ele até morreu por causa de um suicídio, mas eu não consigo pensar nisso. Então eu estou desesperada e eu quero falar com o Chico. Aí o Orlando percebeu a gravidade da coisa, ele pegou aquela senhora pelo braço, abriu a porta, tinha o salão lá dentro, falou, olha, tá vendo aquele lá embaixo, assim, 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 aquele lá é o Chico. E pôs ela para dentro. Mas só que o Chico nem sabia disso. Aí ele ficou um pouco preocupado, né? Ele falou, puxa vida, o Chico não está avisado, né? Porque são pessoas que foram convidadas. E como é que o Chico vai pensar? Como é que o Chico vai reagir? Será que o Chico sabe ou não? Bom, aí o tempo passou, aí chegaram o momento que as pessoas foram chamar o Orlando, falaram, olha, fecha aí, vai lá para dentro, que nós vamos dar início então ao almoço. Ok. Ele foi, mas preocupado com o Chico e com aquela mulher, que até aquele momento não tinham se encontrado ainda lá dentro. E o Chico chega para ele e fala, ô Orlando, vem almoçar comigo, senta na mesa comigo. Ele sentou-se lá com o Chico. E estavam conversando, e o Orlando só olhando onde aquela mulher estava. Aí o Chico Moura ficou em silêncio, não sabia de nada, ficou em silêncio, um pouco pensativo, falou, Orlando, você está vendo aquela senhora lá no fim da fila? Era a própria. Ele falou, sim, por favor, vá até ela e traga ela aqui para mim. Ele foi até lá, trouxe aquela mulher, o Chico estava sentado, quando ela se aproximou, o Chico levantou-se, tomou das suas mãos, deu um beijo em cada mão, e fala para ela, sem ela falar nada, minha filha, por que tamanho desespero? Por que tamanha aflição? Eu estou com a sua mãe aqui do meu lado. Ela diz chamar-se Ambrosina e diz que é o mesmo nome que você tem. Correto? Ela falou correto. Ele falou, por que tanta aflição? A sua mãe aqui está a me dizer que ela está cuidando do seu filho na vida espiritual. Ela está mandando te dizer que o seu filho não cometeu suicídio. Ela está pedindo para que você tenha mais fé e paciência. O teu filho está morando com ela na vida espiritual. Então, não há essa preocupação que você tem que estar carregando esta dor. O teu filho está bem. A única coisa que perturba a felicidade do seu filho é quando você aqui se coloca nessa posição de lamentação e desespero. E aí o Chico disse, venha mais à noitinha. Teremos um trabalho aqui na casa. Teremos uma noite de psicografias. Quem sabe teremos uma mensagem do seu filho. Agora a senhora vai lá, vai tomar a tua refeição. E chegou aquele dia à noite, a mulher foi até a casa lá espírita. E a primeira psicografia da noite que o Chico fez
foi do filho desta mulher. Que ele dizia muitas coisas que eram muito pertinentes, conhecimento entre ele e a mãe. E depois ele fala para a mãe dele que ele estava muito feliz na vida espiritual, que ele não tinha cometido suicídio, que foi uma morte natural, que ele estava muito bem, mas esse bem dele era manchado quando ele sentia a dor dela, a aflição, o desespero. Que se ela quisesse a felicidade dele, que ela mudasse a conduta e fosse mais resignada perante os desígnios de Deus. Que ele estava sempre com ela quando podia. Mas esse desespero muitas vezes a cegava de qualquer percepção. E que ela se acalmasse, que um dia, quando Deus assim o permitisse, eles estariam reunidos, seja no mundo espiritual ou, quem sabe, até no mundo material novamente. Aí o Chico pegou, entregou as cartas para ela, ela colocou aquelas cartas, prensou-as no peito e começou a chorar. Um choro que estava lavando toda a sua alma. Parecia que estava lavando todas as suas aflições, seus desesperos. Aquele choro escoou-se, foi assim. E ela ficou até o fim dos trabalhos. E os trabalhos do Chico eram até 4, 5 horas da manhã, não tinha hora para terminar. E quando terminou o trabalho, as pessoas começam a se recolher. Ela também começa a ir embora. Aí ela foi até Orlando agradecer aquela ajudazinha que ele deu. E ela chegou e falou, olha, Orlando, obrigado. Mas quando ela se aproximou, o semblante dela já era outro. A expressão no olhar já era outro. A força que ela parecia ter, não ter nenhuma, já parecia ter resgatado uma parte. Era uma outra pessoa. Aí ela chegou para o Orlando e falou, Orlando, abriu a bolsa, tirou os 2 pacotes de chumbinho e falou, tá vendo isso aqui? Eu não preciso mais disso daqui. Eu não preciso. E jogou no lixo. Então, o filho foi devolvido? Não. A dor foi tirada? Também não. A dor continua. Então, o que é que foi dado? A proposta do Evangelho, consolo. Por isso que ele é o consolador prometido. Foi dado consolo. Foi dado um conforto que foi tirado daquela mulher, não a dor, mas o desespero da dor. Porque é perigoso o desespero. Isso que foi tirado. Então nós, na nossa jornada, com certeza teremos sim que no caminho, nós não sabemos o nosso amanhã, mas estarmos amparados neste Consolador. Possivelmente poderemos necessitar deles. E entender que o mundo, que aqui não é nem ponto de partida e nem ponto de chegada. O nosso ponto de partida é o plano espiritual. E o nosso ponto de chegada depois é o plano espiritual também. Viemos do plano espiritual e retornamos ao ponto espiritual. Ponto de partida e ponto de chegada. E o estágio aqui na Terra é travessia. Nós estamos em viagem. Nós estamos em travessia. E nessa travessia nós enfrentamos todos os desafios. Nós passamos por todas as dificuldades. Nós passamos por inúmeras situações que nos educam o espírito, que nos dilatam a inteligência, que nos amplia virtudes, mas nós estamos numa travessia, porque nós não somos daqui. Apenas estamos momentaneamente aqui por necessidades espirituais, mas voltamos depois à vida espiritual. Então, o que é importante nesta lição do Evangelho é que nós
mantenhamos assim aquele equilíbrio perante as nossas dores. Às vezes as pessoas perante uma dor falam: nossa, mas o que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? Já ouvimos muito disso. O que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? Não, a Deus você não fez nada. Mas mude a pergunta: o que foi que eu fiz a mim mesmo para passar o que eu estou passando? Porque Deus não nos pune. Deus não nos cobra. Deus não quer o nosso sofrimento. Mas nós nos enfermamos espiritualmente quando nós tenhamos as nossas ações contrárias às lições que o Evangelho nos mostra. Nós enfermamos o nosso espírito. E enfermando o nosso espírito, nós enfermamos o quê? O nosso corpo físico. Porque toda doença física é um reflexo da nossa doença espiritual. Então nós entramos, né, nesse campo de dor. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, só vamos encontrar, não a punição de Deus, de Jesus, não. Nós vamos encontrar um grande tribunal, que é o tribunal da nossa consciência, onde nós vamos perceber os nossos méritos, nossos deméritos, os nossos erros, nossos acertos, para um dia nós termos uma conduta melhor quando voltar. Mas eu recomendo a vocês, porque todas as páginas do Evangelho são brilhantes, são luzes que nos são projetadas, são as vozes do plano espiritual a nos alertar. Espíritos da mais alta hierarquia, Santo Agostinho, São Luís, Paulo de Tarso, Hahnemann, quantos espíritos trazem as suas experiências, trazem os alertas para que nós sigamos aquelas orientações que o Evangelho nos diz, para nós não nos vermos fragilizados, não só nesse mundo, mas na vida espiritual. Então é importante. Então todas essas páginas são luminosas, mas especialmente a página Bem-aventurados os aflitos nos diz muito. Porque é uma página, como eu disse, destinada à dor, a quem sofre. E quanto mais nós temos o conhecimento do porquê nós sofremos, fica mais fácil lidar com esse quinhão de dor. E o importante é não só saber, mas como o próprio Evangelho nos diz, como atuar perante a tua dor. Tá bom? Então essa era a reflexão que nós gostaríamos de ter trazido para a tarde de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.